dia, graça e paz, 8 horas e 30 minutos. Esse é o devocional com o pastor Evaldo Oliveira, segunda a sexta-feira, sempre de 8h30 da manhã, tá certo? Compartilhe, vamos estar divulgando aí em nome de Jesus, e que Deus conceda a graça para todos nós, tá bom? Vai convidando aí as pessoas, enquanto você vai chegando, né? Vai deixando seu comentário, no nome de Jesus, vai seguindo aí esse devocional e chame outras pessoas também, né? Isso aí ajuda bastante para que a gente possa propagar o Evangelho, né? Para que a gente possa divulgar o reino de Deus, tá bom? Gente, hoje nós temos, infelizmente, muitos tipos de evangelho. E a nova geração, ela está nascendo, se é que eu posso usar essa expressão, com uma ideia de que eu tenho que aceitar a forma ou a maneira que o outro se porta. E não é isso que a palavra nos ensina. Nós temos que entender que o Evangelho, ele confronta, o Evangelho nos quebranta, o Evangelho se coloca em oposição, e isso não é de agora, isso é da época dos profetas. Todos os que quiseram andar ajustados às Escrituras, eles se tornaram opositores, se tornaram a exemplo do profeta Jeremias, Elias. Elias foi chamado de agitador de Israel. Agora, quem que chama Elias de agitador? Quem é que persegue esses homens? São aqueles que querem a centralidade do Evangelho. E hoje temos visto um Evangelho que se adequa às pessoas. Não são as pessoas que se adequam ao Evangelho. O Evangelho tem um modelo, é uniforme. E as pessoas andam de conformidade com a palavra, com as Escrituras. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos compreender. Nós temos visto muitas modas, né? A década de 80, década de 90, veio com bastante movimentos, muitos movimentos, e as pessoas começaram a seguir os impulsos, né? A teologia da libertação, e depois veio a teologia da prosperidade. Tem, sabe, alguns movimentos, né? Neopentecostais, pentecostais. Eu não me refiro não me interprete mal, tá? Eu costumo falar o seguinte, que o pentecostal sério, né, que segue as Escrituras, e tem amigos que explanam, que expõem as Escrituras de forma veemente, firme e verdadeira, que não ficam felizes com tanta meninice que tem surgido no meio. E esse que eu te digo, isso que eu te disse, sabe, tanta coisa, irmãos, são tantas coisas que têm levado as pessoas a ouvirem sermões, a ouvirem mensagens que emocionam. E quando você vê vídeos da internet onde mostram pessoas chorando, dá aquela impressão, olha, a presença de Deus está forte, mas o choro nem sempre caracteriza a presença de Deus. Às vezes a pessoa tem ouvido aquele tipo de oração que toca no emocional da pessoa, porque o pregador, ou aquele que está orando, ele usa de
um mecanismo para despertar a sensibilidade das pessoas. Ninguém sabe a sua história, ninguém sabe de onde você veio. Então isso é muito clichê. Hoje tem o chamado coach, a teologia do coach, e as pessoas têm a mania de usar palavras, só Deus sabe o que você está enfrentando, só Deus sabe a luta que você está passando, a perseguição. Então são palavras que estão no vocabulário dessas pessoas, e um fundo, geralmente eles oram com fundo, porque o fundo traz uma emoção, Os fundos, dependendo da didática que eles estão tratando, vão colocar um fundo mais emotivo, mais tranquilo. Às vezes, quando eles querem falar com mais entusiasmo, colocam um fundo mais vibrante, sabe? Tem aquele momento de pausa, de silêncio, e usam expressões, para causar aquele alvoroço. Mas, pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar que o Evangelho, ele é simples, ele não tenta impressionar as pessoas. O apóstolo Paulo, ele diz que eu não vim com sabedoria humana. O apóstolo Paulo, ele diz que não veio com sabedoria humana, pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo, e ele veio apenas com o poder de Deus por intermédio do Evangelho. Hoje nós temos visto pessoas que têm trazido nessa nova identidade gospel, evangélica, cristã, elas têm trazido muita psicologia. Não estou dizendo que é errado você usar. Eu estou falando que elas usam de artifícios para conseguir atrair determinado público, e um falso espiritualidade, um falso espiritualismo, um falso sensacionalismo, sabe? Elas querem impressionar as pessoas, e isso não é evangelho. E aqui o texto que eu queria ler hoje, capítulo 1 de Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, o verso 1, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha que coisa, preste atenção. O Espírito, em letra maiúscula, o Espírito Santo, diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Misericórdia, irmão. É sério isso aqui. Aí diz no 2: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbe o casamento, o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida eterna e da futura. Eu vou dar uma pequena pausa aqui para fazer algumas pontuações. O que nós temos visto aí são vários ensinamentos que não são bíblicos. São ações, são rituais, são algumas atitudes fora da Bíblia.
mas porque viram e aprenderam de pessoas que até são pessoas que são, como é que eu posso falar? Qual é a expressão? Que elas têm um bom posicionamento, pessoas educadas, pessoas que são casadas, porque aqui a Bíblia fala de proibição de casamento, isso é uma outra história. Mas interessante que ele diz aqui que algumas doutrinas, no versículo 2, são ensinamentos que vêm de homens hipócritas. Eles fazem aquilo. O que é uma pessoa hipócrita? Sabe, ela faz algo que não é verdade e ela simplesmente não vive aquilo. Então, qual é a motivação dele ou dela fazer, do hipócrita fazer? É simplesmente para ficar bem, para ganhar atenção, para ganhar respaldo e respeito. E elas querem com isso criar ou impactar as pessoas. Não sei se você consegue me entender. E é exatamente isso que nós temos visto nos dias de hoje. É interessante que uma senhora me contatou esses dias. Ela disse: "Ô pastor, teve alguém que falou assim, falou desse jeito, falou dessa forma, disse que estaria orando por mim, queria fazer uma campanha e que eu teria que fazer uma contribuição para que Deus quebrasse uma maldição que tem na minha vida." Ô meu irmão, eu orientei essa pessoa e falei: "Não, minha irmã, olha, a bênção do Senhor enriquece, não geradores. É de graça que recebemos, de graça devemos dar." Vamos entender o seguinte: se a senhora sentir desejo no coração de abençoar e enviar uma oferta, não atrelada a uma libertação, não atrelada à prosperidade, mas para um fim, né, de incentivo à pregação do Evangelho, eu vou enviar uma oferta de missões, vou enviar uma oferta para ajudar nos projetos, é diferente. Mas nós temos visto hoje muitas pessoas querendo tirar proveito das pessoas incautas, pessoas fracas na fé, no entendimento, e não leem as Escrituras. Elas são levadas por todo o vento de doutrinas e elas caem nesse engano e elas estão seguindo a doutrinas demoníacas que não tem base bíblica. Você não vai ver Jesus ensinando isso, você não vai ver Jesus falando com relação a isso. Não, você não vai ver isso. Não. Eu vou tocar no assunto aqui que eu considero falta de Bíblia para essas pessoas. Falta de Bíblia. Sabe? As pessoas não sabem o que é o dom da profecia e caem na mentira de muitos que vai profetizar que vai vir uma catástrofe, profetiza que vai ter uma epidemia. Quando eles veem, sabe, situações acontecendo, eles começam a enfatizar as tragédias e começam a revelar e a dizer para pessoas determinadas coisas. Meu filho, usa a expressão assim para a pessoa, para impressionar a pessoa: eu sou teu Deus, eu te digo. Peraí, você não vai ver no Antigo Testamento nenhum profeta chegando como Deus, dizendo eu sou teu Deus. Mas a expressão dos profetas é assim diz o Senhor. Eu só estou trazendo o recado, foi Deus que disse, não sou eu, é que Deus materializado em mim. Hoje Deus desce na pessoa e tem até uma expressão, é Deus purinho ali, tal, meu filho, minha filha, eu tenho te visto. Não, no Antigo Testamento os profetas não faziam assim. A expressão é assim diz o Senhor. E no Novo Testamento
A profecia, ela vem no caráter de exortar, olha só, exortação, consolação ou consolo e edificação. Vem para exortar, para consolar e para edificar. Mas nós temos visto as pessoas chegando, declarando, revelando. Você vai ver que basicamente é um espírito de adivinhação. Revela até RG, Rua da Casa. Não era assim que aquela moça lá de Atos dos Apóstolos fazia para trazer lucro aos seus senhores? Quando essa mulher começa a seguir Paulo e dizendo, olha, eles são homens de Deus. Por algum tempo Paulo não falou nada. Paulo ficou sem dizer absolutamente nada. Mas chega uma hora que Paulo, ele diz, não, é a gota d'água. É a gota d'água. E Paulo repreende e expulsa aquele demônio. Falar e ler um texto aleatório, deu uma travada aí, né, gente? Não adianta a pessoa citar textos. E outra, a gente não está nem usando mais a Bíblia, né? São os batuques, são os hinos. Eu, junto com os meus pais, vivemos muito tempo no espiritismo. E eu lembro quando íamos lá, é o que eu vejo dentro de alguns ambientes evangélicos. Aí as pessoas costumam dizer, não, mas a letra, a música é totalmente diferente. Rapaz, olhe, meu Deus do céu, aí as pessoas se emocionam. Interessante, né? É que essa turma do rodopio, um dia desse eu estava ouvindo uma música, deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar para quê? Na minha terra se usa uma expressão de carrapeta, né? Só aquele peão que roda. Eu falo, misericórdia. E pula, e corta laço, e mexe para lá. Olha, escute, preste atenção. Me mostre um personagem bíblico. Eu não quero te magoar, não quero te machucar. Eu quero apenas despertar o entendimento no Senhor e na Senhora. Me mostre um personagem bíblico que fazia isso. Você não vai ver. Jesus não rodou e nem ensinou ninguém a fazer isso. Os apóstolos fizeram isso, nem ensinaram isso. Isso aconteceu de pouco tempo para cá. Interessante que os fundadores da Assembleia de Deus, uma instituição, uma igreja que eu prezo e respeito muito, eles inclusive, na época em que vieram aqui para o Brasil, especificamente em Belém do Pará, quando eles começaram a expandir a igreja, eles perceberam que em outros lugares, estava acontecendo alguns fenômenos que nós vemos hoje dentro das igrejas, que virou a epidemia. Inclusive eu vejo vários pastores sérios das Assembleias de Deus combatendo esse tipo de movimento. Por quê? Não são bíblicos. Nós vemos a oração, nós vemos a leitura da palavra, nós vemos o jejum e a santificação. São pilares de um evangelho verdadeiro, do evangelho vivo. Nós precisamos resgatar essas coisas. Nós precisamos trazer essas coisas à tona. E era um tema difícil de ser abordado. Graça e paz
Irmã Claudinete, Deus te abençoe, seja bem-vinda. É um tema difícil de ser abordado, mas é preciso ser falado. Nós não vemos pastores, aliás, muitos pastores, destacando e confrontando essas coisas. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem ser confrontadas. Não querem. Elas querem, pelo contrário, ouvir o que querem. As pessoas, nos dias atuais, querem ouvir uma mensagem que massageie o ego, o coração delas. É complicado. Sabe, eu quero ler o texto aqui de Atos dos Apóstolos, por favor. Eu queria ler um texto aqui. Deixa eu ver aqui, se eu consigo lembrar o texto em específico, tá? Olha o que diz aqui. Capítulo 17, o versículo de número 10. Diz assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Ei, escute, o que eu estou falando, falei desde o início aqui. Analise, não me critique. Analise e faça como os crentes de Bereia. Vá nas Escrituras e faça uma comparação. Se o que eu estou falando não tem base, não aceite. Não aceite a palavra de um pastor só porque ele é pastor, não. Examine o que ele está falando, se alinha essas Escrituras. Fala de oração, que ele deve haver uma vida de oração. A Bíblia ensina a orar. A Bíblia ensina a ler a palavra. Foi o que eu falei. A Bíblia ensina o jejum. Eu falei sobre isso. A Bíblia ensina a santificar, que é se separar do pecado para consagrar-se e dedicar-se a Deus. É isso que eu estou ensinando. Pare de seguir sensações, movimentos. Pare. Faça como os crentes de Bereia. Todos os dias examinava as Escrituras. O pregador pregava, falava, opa, deixa eu olhar. Está de acordo? Porque às vezes o que o pregador fala, eu não concordo, mas está na palavra. E eu sou obrigado a engolir o meu orgulho. Consegue entender? Isso é evangelho. O evangelho confronta. O evangelho impacta. O evangelho, ele causa dentro de nós, muitas das vezes, uma dor. É como uma espada que penetra, que divide juntas e medulas, e é capaz de discernir o espírito. Nós precisamos voltar ao evangelho. O evangelho tem poder para curar? Sim, tem. O evangelho tem poder para libertar? Sim, tem. O evangelho tem poder para quebrantar o pecador, confrontar o pecado? Tem. O evangelho, meu irmão, é repleto do que precisamos para viver uma vida que glorifique a Deus. Nós precisamos entender que o que há nas Escrituras é o suficiente para nós.
E só para terminar, e creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Aqui fala sobre a revolução que o Evangelho proporciona em Bereia. E então, meu irmão, que venhamos ter senso, análise, entendimento, sabedoria que vem de Deus, para discernir aquilo que é bom e aquilo que agrada a Deus. Essa é a reflexão, é o nosso devocional do dia. Vamos orar? Eu quero convidar você para orar, tá? 8h30, pontualmente nós estamos entrando. Deixa eu ver aqui que hora. São 8h56, né? Então já vai para 30 minutos de devocional. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai, eu te dou graças por tudo que o Senhor tem feito e fará. Perdoa os nossos erros e falhas, nos ajuda a caminhar e a andar de acordo com a Tua palavra. Perdoa os nossos erros e falhas e que venhamos seguir aquilo que o Senhor nos ensina. E todos os que creem e concordam, digam bem alto e bem forte, assim seja. Amém. E graças a Deus. Um ótimo dia. Que, se Deus permitir, amanhã estaremos de volta. Graça e paz.